O que nós chamamos de doença mental, no sentido amplo da palavra, da expressão, ela pode ser dividida, na verdade, em dois grandes grupos. A doença mental propriamente dita e a variação anormal do modo de ser. O que vem a ser exatamente isso? Doença mental propriamente dita é aquela que tem uma base orgânico-cerebral, ou seja, é uma alteração no cérebro, uma lesão no cérebro ou uma disfunção no cérebro que se expressa sob forma de doença mental. Às vezes, essa lesão ou essa disfunção pode ser captada por meio de exames complementares, exames bioquímicos, exame de sangue, neuroimagem, ressonância magnética, tomografia, exames mais especializados, que é a tomografia por emissão de pósitron, ou então a tomografia por emissão de fóton único, podem captar. Então, nesse caso, quando há uma base físico-orgânica, nós chamamos essa doença mental propriamente dita, ou apenas doença mental. É importante frisar que ela supõe que haja uma base cerebral. Essa base cerebral muitas vezes é conhecida, pode ser demonstrada, e às vezes é apenas postulada, embora nós não possamos demonstrar cabalmente a base cerebral. Por exemplo, a esquizofrenia, ou transtorno bipolar do humor. Nós consideramos doenças mentais propriamente ditas, mas a base química, a base cerebral, não é muito conhecida. Claro que há pesquisas tentando demonstrar isso, mas são pesquisas que não são conclusivas ainda. Então nós não podemos apontar claramente que a causa é essa alteração cerebral, ou a causa não é essa alteração cerebral. Mas aí, mesmo que não possamos demonstrar claramente, nós sabemos que seguramente se passa alguma alteração cerebral. Então, entra dentro do conceito de doença mental propriamente dita. Outras têm uma base cerebral nítida, por exemplo, a neurosífilis. A neurosífilis tem alterações mentais também. E nós sabemos qual é a base cerebral. É a ação de um agente infeccioso, o agente da sífilis, o chamado Treponema pallidum, que é um protozoário que provoca destruição cerebral e leva, então, à doença. A doença de Alzheimer, que eu citei agora há pouco, nós sabemos que é a destruição do cérebro, de células cerebrais, e que, portanto, vão provocar uma doença mental. Então, na doença mental, propriamente dita, nós temos duas situações. Ou nós podemos demonstrar a causa orgânica, física, através de exames complementares, ou nós não podemos demonstrar, mas em virtude do quadro clínico, da evolução, da história natural dessa doença, nós supomos fortemente que ela tem uma base cerebral, uma base orgânica cerebral. Então, essas são as doenças mentais propriamente ditas. Mas a psiquiatria cuida também de um outro tipo, que eu chamei de variação anormal no modo de ser. O que vem a ser exatamente isso? São pessoas que têm uma conduta, um comportamento que nós consideramos anormal, porque é inadequado, é inconveniente, a sociedade não aceita, cria problemas de relacionamento, mas não temos base nenhuma orgânica para demonstrar isso. Se alguém pedir, mas qual é a base física, cerebral, orgânica de uma variação anormal do modo de ser? Nós não temos como apresentar. Mas então por que isso é considerado uma doença mental? Porque a maneira que aquela pessoa existe, a maneira pela qual ela se põe diante do mundo, diante dos outros, a maneira pela qual ela interage, a maneira pela qual ela desenvolve a sua própria vida é muito fora dos padrões normais, que a sociedade não aceita, fora da tradição, fora da história daquela comunidade. Então nós estamos, digamos assim, autorizados a dizer que aquilo é também uma doença, embora nós não possamos demonstrar claramente onde é que está a base física e orgânica, nem postular, não podemos nem supor, porque não há dado nenhum que demonstre isso. Tanto assim é que muitas correntes de pensamento humanístico dizem o seguinte: não, isso não é doença. Isso foi transformado em doença por uma violência que a psiquiatria fez, na verdade. A doença mental propriamente dita, tudo bem. Como ela tem uma base cerebral demonstrável ou postulável, nós aceitamos como doença. Mas a tal variação anormal do modo de ser, nós não podemos aceitar, porque onde está a alteração cerebral? Onde está a causa física disso? São maneiras que a pessoa age, são maneiras de ser. Por que isso é doença? Então há um questionamento dessas correntes de pensamento humanista contra isso.
não aceitando isso no capítulo das doenças mentais. Nós voltaremos oportunamente a isso também, quando nós vamos definir cada um desses grupos. Então, isso é o conceito fundamental de doença mental.